Graça e paz, Igreja Multiplicadora, que Deus o abençoe grandemente. Aqui o pastor Marcos Marangoni, pastor de juventude da Primeira Igreja Batista em Sidrolândia, e seja bem-vindo ao nosso estudo do livro Relacionamento Discipulador, da nossa amada Igreja Multiplicadora, junto de missões nacionais, livro do pastor Diogo, excelente na área de discipulado, na área realmente que é tão fundamental na edificação da Igreja de Cristo. E nesse dia nós estaremos estudando o capítulo de número 2 do relacionamento discipulador, e nós estaremos abordando, trabalhando a temática de discipulado, o que significa fazer discípulos. Nós sabemos que a língua, o idioma, ele é vivo. Palavras, elas vão ganhando sentidos ao longo da história, vão perdendo sentidos, e muitas vezes nós vamos falando a respeito da importância do discipulado, o discipulado na igreja, a importância do discipulado nos pequenos grupos, mas quando nós paramos para pensar, a pergunta que nós devemos fazer é justamente essa: mas ok, que discipulado? Sobre o que nós estamos realmente falando? Qual é o ponto de corte em discipulado? Porque geralmente o que está na mente das pessoas quando nós falamos em discipulado é basicamente um curso que a igreja oferece para aquela pessoa que ou vai se batizar, ou já se batizou, ali em 10, 12 lições, onde ela vai receber um beabá a respeito de pontos cruciais da fé cristã. Só que discipulado é mais do que isso. Discipulado não é meramente um curso. Uma das coisas interessantíssimas que o pastor Diego, ele então fala no seu livro, e ele aponta, baseado em Mateus 28:19, que é justamente isso. A primeira questão a ser enfrentada é justamente o que isso significa. E é bom nós lembrarmos que Jesus não fez diferenciação entre evangelização e discipulado. Às vezes você ouve, vamos fazer uma campanha de evangelização, vamos fazer um trabalho de evangelização, ou um trabalho de discipulado, como se as duas coisas fossem algo completamente diferentes. Não, digamos que evangelização e discipulado são as duas faces de uma mesma moeda. É importante entendermos que à medida que vamos caminhando, discipulando pessoas intencionalmente, nós estamos fazendo a evangelização. E quando nós estamos fazendo a evangelização, caminhando com alguém, levando-a para Cristo, nós estamos a discipulando. As duas coisas caminham juntas. Jesus não disse simplesmente evangeliza ou discipule. Por quê? Porque à medida que os discípulos foram caminhando com Jesus, eles foram observando o mestre fazendo isto de uma maneira tão comum, tão corriqueira, mostrando que a partir do momento que nós vamos falando, anunciando as boas novas, então nós vamos discipulando, treinando, capacitando essas pessoas. Uma das coisas interessantes, e que você está vendo projetado aí, é que a palavra, em Mateus 28, versículo de número 19, quando ela fala sobre discípulo, ela usa uma expressão chamada matheteio, que basicamente a sua tradução é o imperativo de discipular, ensinar ou fazer discípulo com. E, em outras palavras, é algo que nós vamos fazendo à medida que vamos caminhando, à medida que vamos alcançando pessoas. Tanto que os discípulos, depois que Jesus então assunto aos céus, é elevado, volta para o Pai, e o Senhor dá ordem de fazer discípulos, eles não tinham dúvida sobre o que o mestre estava dizendo, porque ao longo dos 3 anos e meio, o que eles viram Jesus fazendo foi exatamente isso.
É ter esse relacionamento discipulador, que era estar com os seus, comendo com eles, ensinando, mostrando o que eles deveriam fazer de uma maneira tão natural, de uma maneira tão real e verdadeira, que quando Jesus fala assim, olha, agora vocês vão e façam mesmo, eles não têm dúvida daquilo que o mestre está dizendo. Quer dizer, então nós devemos ir, falar e anunciar e estarmos ensinando, estarmos capacitando estas pessoas. Mateus 28, versos 19 e 20, que é o texto que norteia o capítulo 2 desse livro, ele diz assim, olha, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 16, 15 a 16, diz assim, olha, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a soterologia do texto, quer dizer, o estudo da salvação, daquilo que o Senhor ordena, fala a respeito dos princípios de salvação. Ele dá uma ordem, ele manda-nos avançar, ele nos manda anunciar as boas novas, levar as pessoas a serem batizadas, mas é importante que levar alguém às águas batismais não pode ser interpretado como ponto final de uma caminhada, de uma jornada, de um discipulado. Na verdade, quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazendo uma ponte com a semana passada, é bom a gente ter em mente, Paulo usa essa expressão, ele fala a respeito de crianças espirituais. E como criança, nós dependemos de outras pessoas até um ponto aonde nós podemos então já caminhar sozinhos, comer sozinhos, trabalhar, ter o nosso recurso, ganhar autonomia. Com uma pessoa recém-convertida, com uma pessoa que acabou de receber Jesus, eu preciso entender, ela é uma criança espiritual. Ela precisa aprender agora a respeito do mundo, como que o inimigo atua, age, áreas que ela precisa desenvolver na sua vida, na sua caminhada com Deus, até que ela possa ter autonomia de caminhar, dependendo da palavra, dependendo da oração, dependendo realmente em ouvir a voz de Deus e obedecer. A salvação é algo importante para nós cristãos. Levar pessoas a uma decisão com Cristo é algo fundamental. Mas só acreditar que levar alguém a águas batismais encerra o meu trabalho é loucura. Porque é necessário que nós venhamos a caminhar com essas pessoas. Venhamos realmente a mostrar tudo aquilo que nós já vivenciamos no Senhor e com o Senhor, para que ela se desenvolva de uma maneira saudável. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Colossenses 1:28, quando ele diz, olha, a quem anunciamos? Admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo está dizendo, olha, levar alguém a receber Jesus é a coisa fundamental, mais importante, mas não obstante, a ter uma decisão com Cristo, é levar essa pessoa, é levá-la a tornar-se alguém que de fato possa se assemelhar ao nosso Mestre Jesus Cristo. E isto é um trabalho de artesão, sermos esculpidos, ser retirado de nós aquilo que atrapalha, aquilo que nos impede de caminharmos com o Senhor, de vivermos a intimidade com o Senhor. Deus é o grande artesão que vai tirando, vai lapidando, vai enxertando, para que sejamos, ao final, apresentados como
perfeitos em Cristo, não por nós, mas por causa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que discipular também exige pregar o Evangelho com vista à conversão, ao batismo e ao amadurecimento para a vida, com a finalidade de multiplicação. O apóstolo Paulo é muito taxativo quando ele está falando isso a Timóteo. A segunda carta, capítulo 2, o verso 2, quando diz: olha, Timóteo, ensina o que você recebeu de mim a homens fiéis, que vão reproduzir o que você aprendeu, e que vão dar continuidade. Timóteo, olha, tudo aquilo que você recebeu, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você viu na jornada cristã, agora você ensina a outras pessoas, para que elas possam chegar à maturidade, de poder ensinar outras pessoas, que leve essas pessoas a chegarem a uma maturidade, de ensinar outras pessoas, e assim a multiplicação vai acontecendo, dentro de um relacionamento. Querido, a vida cristã, ela é pautada por relacionamentos. Primeiro com Deus, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Mas é bom você e eu lembrarmos que é também de relacionamento com as pessoas ao nosso redor, com os nossos familiares, com aquelas pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo. Nós precisamos entender que a decisão ao lado de Cristo jamais pode ser interpretada como um ponto de chegada ou de partida. O que eu quero dizer em relação a isso? Simplesmente, há alguns elementos fundamentais da fé cristã que nós precisamos entender. E depois eu vou explicar o que eu quero dizer sobre a questão de decisão, ok? Alguns pontos fundamentais da nossa fé são, assim, considerados a respeito da nossa salvação, regeneração, justificação e santificação. O que eu quero dizer com isso? Ou, em resumo, salvação é quando você, então, ouve a respeito do Evangelho, e o Espírito Santo, então, agora começa a convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E ali começa então um processo agora de salvação, e você toma posição ao lado de Jesus, e o Senhor começa então agora a regenerar o seu coração que estava completamente distante do Senhor, que estava completamente no lamaçal do pecado, começa agora um processo de lava-jato. No bom sentido, quer dizer, o Senhor vai lavando, vai purificando, te conduzindo a ter um coração puro, mas não apenas isso, vai passando pelo processo da justificação, o que significa que você e eu somos pecadores, agora não mais escravos do pecado, mas continuamos e continuaremos, enquanto o Senhor Jesus não voltar, pecando, em maior ou menor grau, porque o pecado ainda habita em nós, não somos mais escravos, mas o pecado ainda habita em nós, e passa a ser uma luta contínua, e nós então nesse processo, nós vamos então vivendo no Senhor e para o Senhor, e Deus coloca como se fosse um guarda-chuva sobre nós, o guarda-chuva da justificação, do ato de sermos justificados, ao ponto de Deus, quando Ele olha para você, Ele não vê diretamente a você, não vê diretamente ao seu pecado, mas vê porque houve salvação, e agora um processo de regeneração, em Cristo Jesus agora você torna-se justificado, então Deus olha para aquele guarda-chuva ali, da salvação, do sacrifício de Cristo, do sangue remidor sobre a sua vida, e o considera justo, não por nós mesmos, mas por causa de Jesus Cristo, e vai nos levando a um processo de santificação, que é justamente o processo de a cada dia irmos decidindo viver para o Senhor, ir negando a nós mesmos, tomando a cada dia a nossa cruz, e vivendo no Senhor e para o Senhor, e à medida que vamos caminhando com Jesus, vamos pecando menos, à medida que vamos caminhando com Jesus, vamos deixando os velhos hábitos para viver aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida.
até que de fato a face do Senhor seja revelada em você, através de você. São pontos importantes. Mas tudo isso você não vai simplesmente ver em uma espécie de sala. Nós vamos estudar sobre salvação, regeneração, justificação e santificação. Ok, você vai entender os conceitos, mas tudo isso você vai vivenciando na prática. Através do seu relacionamento com Deus, através do relacionamento de pessoas que vão estar caminhando com você, para que ao longo de todo esse processo, você possa viver na plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, Deus tem para a minha vida. Então, há uma jornada, uma longa jornada. Por isso que a salvação não é simplesmente, e o batismo, o ponto final. Na verdade, é um marco importante, mas de uma caminhada que ainda será bastante longa, porque há muitas arestas a serem fechadas na nossa vida. Há muito lixo ainda a ser retirado. E nós precisamos, então, através de um relacionamento discipulador, estarmos sendo trabalhados, tratados, lapidados, para sermos cada vez melhores no Senhor. Pastor Diogo coloca uma frase que eu lhe chamo a atenção, e caminhando já para o final, ele diz assim, olha, um dos maiores obstáculos para compreendermos o que é fazer discípulo, está em lermos essa expressão unicamente com as lentes da soteriologia, ou quer dizer, do estudo da salvação. Fazer discípulo significa, em certo sentido, conduzir pessoas à salvação, porém, só vamos entender o que é discipulado realmente quando o associarmos também a um processo de relacionamento intencional, que resulte em conversão e aperfeiçoamento ao longo de uma caminhada. E foi exatamente isso que Jesus fez. Deus pegou 12 homens, ali dos mais diferentes tipos, costumes, caminhou com eles, andou com eles, comeu com eles, ensinou-os, chamou-lhes a atenção. Ele simplesmente foi se relacionando com o Senhor. Reconheceram em Jesus o Messias prometido. E o Senhor foi então conduzindo-os para a maior missão de todas, que era a de dar continuidade às boas novas do Senhor, que era a de mostrar ao mundo que, de fato, o Messias veio, o Verbo se fez carne, e que não apenas veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, e foi levado aos céus depois de 40 dias, voltou para o Pai, mas que Ele voltará, porque Ele prometeu. Então, discipulado, é importante nós enfatizarmos, não é uma classe de EBD, discipulado não é um curso, simplesmente que você vai fazer aí na web, ou é mais do que isso. Discipulado é uma caminhada constante. Discipulado é, de fato, estarmos vivenciando um processo de aperfeiçoamento. É estarmos, de fato, vivenciando um processo de lapidação, para que em tudo nós venhamos a deixar o pecado, deixar o nosso eu, para que, de fato, Cristo assuma o controle, o governo do nosso coração, e vivamos inteiramente nele, por ele e para ele. Querido, que Deus te abençoe. Na próxima semana nós vamos continuar um drops de cada vez, uma bala de cada vez, mas entenda isso neste dia. Discipulado, de fato, é um longo processo. A salvação é algo fundamental, o receber Jesus é algo fundamental, mas precisamos caminhar com pessoas que querem, de fato, nos ajudar a desenvolver, e mais do que isso, que vão nos ajudar a sermos multiplicadores
de outros discípulos, para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer a oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui meditando sobre discipulado. Sabemos que é um processo longo, ó Deus, mas maravilhoso, porque contamos com a presença gloriosa do Senhor, porque contamos, ó Deus, com o doce agir do Teu Espírito, nos mostrando o que é real, o que é verdadeiro, de fato nos mostrando aquilo que queres realizar nesse tempo, através de cada um de nós. Queremos, Senhor Deus, de fato, alcançarmos a nossa cidade para o Senhor, através de um relacionamento discipular, levando pessoas a tomarem uma posição com o Senhor, mas não para por aí, levando-as de fato a serem, ó Deus, fiéis no Senhor, a serem agentes multiplicadores. Abençoa cada um dos meus amados irmãos, ó Deus, é o que eu te peço nessa hora, em o nome de Jesus, amém. Querido, fique com Deus, que Deus te abençoe, e na próxima semana temos mais.